O cavalo é um mamífero, tem o corpo coberto por pelos e alimenta-se de leite materno após o parto. As espécies mais próximas são os burros, as zebras e o gado no ar. O cavalo é atualmente o resultado de uma profunda seleção natural, processo onde mais tarde entrou o homem. Este animal está presente nos 4 cantos do mundo, existindo mais de 200 raças diferentes. Esta variabilidade pode ser agrupada de diferentes formas. Os cavalos dividem-se basicamente em 3 grandes tipos. Temos os cavalos pesados, os cavalos ligeiros e os póneis. Os póneis, toda a gente sabe o que são os cavalos pequeninos. A hipologia costuma dizer que são cavalos entre 1,48 m e 1,50 m. Os cavalos acima deste estalão, portanto, estamos a falar relativamente ao tamanho, ditos os cavalos ligeiros, são os cavalos que o povo português também conhece, são os cavalos que nos acompanharam nas cruzadas, que nos acompanham hoje em dia nas touradas, que é a nossa maior herança. São os cavalos, como o porte indica, cavalos ligeiros, estamos a falar de animais entre 500 a 600 kg já para animais grandes, mas com uma grande capacidade de mobilidade e uma grande capacidade atlética. Depois temos outro nível de cavalos, portanto, maiores, com muito mais massa muscular e mais pesados, que são os chamados cavalos de grande porte, que normalmente eram utilizados para exercícios de tração, foram usados na guerra, foram inclusivamente usados também como montada nas guerras medievais, porque eram cavalos que suportaram grande peso, às vezes cerca de 400 kg, com sela, com a armadura do próprio cavalo, com a armadura do cavaleiro, mas animais de facto que não têm nem a habilidade nem a finura dos animais de porte ligeiro, e que são animais para características diferentes. O que nós estamos a dizer é que sejam animais de qualidade inferior. Não é isso que se passa, são apenas referir 3 características. Este grupo dos cavalos de grande porte são cavalos que podem ter entre 1,67 m, 1,80 m, 1,60 m, mas estamos a falar de animais que podem atingir pesos na ordem dos 1.200 kg. Uma outra forma de agrupar os cavalos tem a ver com o seu temperamento, com as suas características psíquicas e neurológicas. Pode-se dizer que, no fundo, há animais de sangue quente, que são os cavalos mais nervosos, mais finos, são os que nós vemos normalmente nas provas de atletismo de maior exigência, e os cavalos de sangue frio, os cavalos mais possantes, com maior massa muscular e bastante mais calmos. Seja qual for o tipo de cavalo, o seu exterior pode ser dividido entre cabeça, pescoço, tronco e membros. Na cabeça situa-se a nuca, a fronte, o chanfro e a face. A ligação ao tronco faz-se por intermédio do pescoço. Depois surge o garrote, que determina a altura do cavalo. Segue-se o dorso, o costado, flanco, cilhadouro, ventre, o rim e a garupa. Quanto aos membros, e no caso dos anteriores, encontramos a espádua, braço, antebraço e joelho. Nos membros posteriores situa-se a coxa, a nádega, a soldra, a perna e o corvelhão. Para finalizar esta breve abordagem ao exterior do cavalo, as regiões que são comuns aos 2 tipos de membros: canela, boleto, quartelha e casco. Este animal, tal como outros mamíferos, tem algumas particularidades curiosas. Uma delas diz respeito à forma como consegue suportar as baixas temperaturas. Eles têm aquilo que nós chamamos as faneras, que são os pelos, que têm uma particularidade que crescem na altura do inverno. Depois tem um músculo que é o eretórios pylora, que faz com que o cabelo irice um bocadinho e vai ficar uma câmara de ar entre o meio e a própria pele. E aquilo mantém exatamente a temperatura constante. Quando o cavalo chega ao verão, portanto, esse músculo deixa de atuar e o pelo fica completamente nisso. Se nós estivermos a olhar para o cavalo, verificamos que existe um ligeiro levantamento. Cria uma almofada, isto é, o frio não está diretamente a contactar, porque os pelos estão exatamente iriçados neste sentido, estão levantados e criam essa camada de ar que evita que haja o contacto direto com a pele. Caracterizar